Olá, bem-vindos a mais uma videoaula de HGP. Ora bem, hoje no nosso vídeo vamos falar sobre as comunidades de agricultores e pastores. Ora, é isso que temos aqui também já no nosso manual preparado e vamos abordar este tema que é muito fácil. Ora, vamos ver, começando pelo início, o passar dos anos, meses, anos, milhares de anos, isto foi um processo muito lento, isto demorou muito tempo até os homens caçadores-recoletores irem evoluindo, não é? Irem descobrindo coisas, ou inclusivamente o próprio clima do planeta Terra vai sofrer algumas alterações. Começa a aquecer e começa a surgir algumas transformações no planeta Terra. Nomeadamente, pensa-se que até alguns animais terão sido extintos ou acabaram por morrer porque não se adaptaram a essa mudança climática. Entretanto, surgiram outros, assim como também novas espécies de plantas, umas que desapareceram, outras possam ter surgido. E o aquecimento do planeta, que se vai dando ao longo desse processo lento, vai permitir que o homem comece a ter também capacidades e também condições para começar a descobrir como produzir os seus próprios alimentos. No fundo, praticar a agricultura e a criação de animais. E então é assim que começa, como refere aí no teu manual, o homem começa a fazer a sua economia produtora. A economia produtora, ou seja, começa a produzir a sua alimentação. Não dava só a caçar, a pescar e a recolher da natureza. Ele próprio vai começar também a cultivar. E então deixa de estar tão dependente dos recursos da natureza, porque ele próprio também, ao cultivar, não precisa dar à procura dos alimentos onde é que poderão estar frutos, ou legumes, ou raízes para ele comer. Ora, então, a prática da agricultura começa então cada vez mais a ser explorada e a criação de animais. E a pastorícia também é a criação de animais, no entanto, quando falamos em pastorícia, referimos a animais de pasto, como as cabras, como as ovelhas, as vacas, os borregos, por aí fora. E então o homem esta situação leva a que o homem se começa a tornar sedentário. Sedentário quer dizer o quê? Quer dizer que começa a fixar-se num determinado local, já não precisa andar sempre a mudar de local onde morava, não é? Porque falámos que os outros anteriores, os caçadores-recoletores, eram nómadas, não é? Tinham de vez em quando tinham que mudar de lugar à procura de alimento, não é? Porque escasseava na zona onde ele estava e depois tinha que ir à procura de outros sítios. Assim não é necessário. O homem está sempre no mesmo sítio, é ele ali praticar a sua agricultura e começa a deixar de ser necessário ter que ir para outros sítios. Então torna-se sedentário. Sedentário quer dizer que, como também fala aí no vocabulário do teu manual, é um processo em que uma comunidade se fixa numa região e constrói uma aldeia. E ali à volta dessa aldeia, nos campos ali em redor, ele pratica a agricultura e cria os seus animais e também os domésticos, os da quinta, digamos assim como nós muitas vezes nos referimos a estes animais, e também os de pasto. Ora, leva a que também, e com esta evolução do pensamento, da inteligência humana, o homem já praticava o primeiro tipo de arte, como falámos nos vídeos anteriores, era a arte rupestre. Agora, claro que ele continua a evoluir e agora começa a surgir a arte megalítica, como fala também no teu manual, e a arte megalítica tem a ver um bocado com os cultos mágicos. O homem começa a acreditar em deuses, que havia deuses da natureza, havia vários deuses, podia haver o deus do vento, o deus da chuva, vários deuses, inclusive alguns até relacionados com o sentimento humano, o Deus do amor, o Deus do ódio, tudo isso. E então, digamos que começa a ser politeísta. Politeísta quer dizer que é uma pessoa que acredita em vários deuses e não no só. E então, como refere também aqui nesta parte do teu manual, os cultos mágicos, digamos, e toda esta parte, já que podemos comparar de alguma forma a algum certo tipo de religião, está relacionada com esta arte megalítica, que é a construção de grandes monumentos de pedra que o homem começa a fazer. E que já vamos falar mais à frente, outra vez, nesta situação da arte megalítica. Ora, aqui na página ao lado temos então uma figura que nos mostra o dia-a-dia destas comunidades, não é? Vemos que eles já fazem a sua própria roupa, temos ali uma rapariga a fazer tecelagem, ou seja, a fazer tecidos para as roupas que eles usavam e também para outros fins. Esta senhora está aqui com uma pedra a moer as sementes, poderá ser as sementes do trigo, não é? Porque cá está eles lá ao fundo a praticar a agricultura, quando cultivavam cereais, já faziam a farinha, esmagavam estas sementes, faziam a farinha para fazer já o pão. A olaria, temos aqui o caso da olaria, objetos de barro, que eles começam a fazer utensílios para o seu dia-a-dia, para beber água, para guardar alimentos. A cestaria, temos aqui uns cestos, como também poderemos verificar. Cá estão os animais domésticos, entre eles um porco, umas cabras, umas vacas, umas galinhas, uns pintainhos.
E isto cá está, o dia-a-dia é completamente já diferente do homem anterior que tínhamos falado, do caçador-recoletor. Aqui estes não, são comunidades, são agricultores e pastores. E ali ao fundo vemos uma anta, um dolmen, que está relacionado com a tal arte megalítica que eu já referi ali há pouco. Vamos só, antes de falarmos da arte megalítica, vamos também aqui ver aqui estes objetos. Cá está a mó, onde eles moíam as sementes, não é? Onde eles esmagavam para fazer farinhas e alguns produtos para alimentação. Temos aqui alguns vestígios arqueológicos, por exemplo, uma colher feita em osso. Cá está, eles já utilizam estes utensílios no seu dia-a-dia. Uma agulha em osso, também osso de animal, para cozer também os tecidos, um vaso de cerâmica, cá está, para a cerâmica e a olaria, e um tear que eles usavam no fabrico dos seus tecidos, também como há pouco te referi. Ora, voltando aqui à nossa página, vemos que isto leva a que o homem começa a viver juntos, começam a viver juntos uns dos outros e começam-se a formar as primeiras aldeias, como fala aqui efetivamente no teu manual. As tarefas eram partilhadas, não é? Também na mesma, entre os habitantes da aldeia. Os homens tinham sempre as funções que exigiam mais esforço físico, ao passo que as mulheres e os idosos ficariam com outras situações do dia-a-dia, outras afazeres do dia-a-dia que fossem mais leves, não exigissem tanta força física. Mas continua-se a usar a pedra e a madeira para fazer as enxadas, as foices, os martelos, cá está, utensílios que eles utilizavam para a agricultura. Ora, o que é que vai permitir? Cá está, como nós falámos e vimos na imagem, a produção de vasos, né, de cestos, da cerâmica, da cestaria, as mós, como vimos naquela imagem, e também o da tecelagem, como eu referi, fazer os tecidos para as suas próprias roupas, para eles vestirem, para casa, para dormirem, por exemplo, também as suas mantas. Já não vou utilizar as peles dos animais, como os antepassados faziam. E claro que a riqueza de uma aldeia, enquanto na altura, se lembram, a grande riqueza de uma tribo era a posse do fogo, não é? Eles terem fogo, neste momento o homem já sabe fazer fogo, já é uma coisa normal, que já não é disputada entre as diferentes tribos, mas sim, neste caso agora, tem a ver com os resultados das colheitas. Quando é uma boa produção agrícola, tem muitos alimentos, tem muitos animais, essa comunidade é uma comunidade rica e muitas vezes poderia ser atacada por outras, para que as outras se apoderassem destas riquezas, não é? Continua a haver alguma, digamos, há uma disputa, não é? Alguma guerra entre eles, mas neste caso já não o fogo, mas sim a posse de produtos alimentares, que poderia haver tribos que tinham, ou comunidades, vamos falar agora, preferi falar em comunidades, que tinham esta riqueza. Quanto à questão da arte megalítica, ora, na nossa Península Ibérica, como podem verificar neste mapa que tem no vosso livro, na página 60, vemos vários vestígios de arte megalítica, né? Monumentos megalíticos, cá está, essas antas, e temos também as principais áreas com vestígios de cerâmica, que se vê que eles que tinham esta técnica já da construção de objetos de cerâmica. Como temos também objetos de dor, não é? Que é o caso desse colar que está aí encontrado em Valência, em Espanha, vejam, com conchinhas do mar, não é? Com coisas que se conseguem encontrar na praia, eles já faziam os seus objetos de dor. E aqui, nesta fotografia, temos aqui então uma anta que era um monumento que consideramos megalítico, anta ou dolmen, atenção, pode ter os dois nomes, e eles faziam estas construções megalíticas, neste caso a anta ou dolmen, para fazer cerimónia e, digamos que, aos seus mortos. A cerimónia aos mortos, ou seja, o culto aos seus mortos, era dentro, no meio dessas pedras, que eles enterravam os seus entes queridos. Como hoje em dia temos os cemitérios, mas nesta altura eles faziam estes monumentos exatamente para isso. Era ali que ficavam sepultados os seus entes queridos. Claro que falamos que uma pedra destas teria muitas toneladas de peso, na altura não sem máquinas, né, como posso imaginar, não era fácil, era com cordas, com muitos homens a puxar, que eles juntavam as pedras, depois faziam uma ladeira, uma espécie de uma ladeira de lado em terra, com troncos de árvores por baixo, iam puxando aquela pedra, a pedra que está na parte superior, não é? Veja, não era fácil, tinham que ser homens muito fortes e tinham que ser muitos homens para conseguirem fazer um monumento desta envergadura. Aliás, nesta altura, não é? Hoje seria muito mais fácil com a existência de máquinas que auxiliam o homem. Aqui na página seguinte temos aqui também outra arte megalítica, que é o cromlech dos xerez, neste caso é Reguengos de Monsarazzo,
no Alentejo, em Portugal, e acredita-se que estes cromlechs, como vocês vejam, são pequenos meninos. Lá no centro temos um maior, e acredita-se que no centro deste cromlech que eles faziam os seus cultos mágicos, digamos que prestavam rezas, prestavam culto aos deuses, como eu falei há pouco, que eles acreditavam nos deuses, e acredita-se que isso era para cerimónias de culto, não é? De culto aos seus deuses. Também por vezes às vezes aparece um menino também, também poderia ter alguma função mágica. Há coisas que são tantos anos que se passaram que não se consegue ter a certeza. E aqui temos mais um exemplo de uma anta, neste caso perto de Évora, que também nos mostra outra forma, também, mas que acabava por ter o mesmo objetivo que a outra anterior, que era sempre fazer cerimónia, digamos, e precisamente culto, mas aqui era mais o culto aos seus mortos, e onde eles seriam então sepultados. Bem, quanto a esta matéria dos agricultores e pastores é tudo. Espero que tenham gostado. Alguma dúvida é pôr o vídeo para trás, voltar a ver o vídeo do professor Paulo, e caso permaneçam mais dúvidas, nós nas aulas vamos tirando essas dúvidas. Então, tchau e até à próxima.